tudo bem com vocês? Sou o professor Márcio e vou ensinar mais sobre movimento uniforme, resolvendo o exemplo. Então, o primeiro exemplo que a gente vai ver é o exemplo 5. Ele diz: dois automóveis A e B percorrem uma estrada retilínea. Observando o movimento desses dois veículos, conforme é representado na tabela abaixo, responda. Então, o que a gente pode ver aí nessa tabela? Que o tempo sabemos que o tempo inicial é 0 segundos, ele vai de 0 e de 10 em 10 ele vai chegar a um tempo final de 40 segundos. O automóvel A, num tempo de 0 segundos, ele vai partir com a posição inicial de 0 metros e vai chegar a um tempo de 40 segundos, uma posição final de 200 metros. O automóvel B, ele vai partir com a posição inicial de 280 metros e vai decrescendo a sua posição até chegar em 0. Perceba que o automóvel B ele vai no sentido contrário ao sentido do automóvel A. Ele vai chegar na posição final de 0 metros. Eu representei por duas retas. Cada reta está relacionada a um automóvel. Então veja aí, na primeira reta, ela representa o automóvel A. Então o automóvel A ele vai partir aqui para um tempo inicial de 0 segundos, numa posição inicial de 0 metros. Essa é a posição inicial do automóvel A, conforme eu já mostrei antes na tabela. E o automóvel B, para o tempo inicial de 0 segundos, ele vai partir numa posição inicial de 280 metros. Perceba que eles vão no sentido contrário. E em algum momento da trajetória eles vão se encontrar. Então vamos ver eles se movimentando. Olha só, o automóvel A ele vai para a direita, que é o sentido adotado da trajetória, e o automóvel B vai no sentido contrário. Aqui aos 20 segundos eles vão quase se encontrar. Por que eles não vão se encontrar? Porque o automóvel A vai estar na posição de 100 metros, o automóvel B vai estar na posição de 140 metros. E quando eles andar um pouco mais, eles vão se encontrar na mesma posição, sendo o valor que é um pouco mais de 100. Então eles vão se encontrar na mesma posição, né? E isso vai ser por um determinado tempo, que é um pouco mais que 20 segundos. Daí eles vão continuar o trajeto até cada um atingir sua posição final. O automóvel A vai atingir a posição final de 200 metros e o automóvel B vai atingir a posição de 0 metros. E vamos ver o que pede no exercício. Olha o que está pedindo. Qual dos dois veículos, A ou B, percorre a trajetória no sentido contrário? Quero saber o sentido contrário à orientação estabelecida. A orientação estabelecida é para direita. Qual que está no sentido contrário? O automóvel B. Então a resposta aqui é automóvel B. Esta é a resposta correta para esta questão. Agora a gente vai ver a próxima questão, o que ela pede. Então na próxima questão ele quer saber qual dos dois automóveis percorre maior distância por segundo. Ele quer saber a cada segundo. Para isso a gente vai utilizar a equação da velocidade escalar. Então a velocidade escalar também é um vetor porque depende do sentido. O sentido ele está relacionado à direita ou à esquerda. Então a velocidade é vetor porque ela depende do sentido. Então a gente pode calcular para o automóvel A usando essa equação. Então vai ser velocidade, que é igual a posição final do automóvel A, que, como vocês já viram, que é 200 metros. Não vou colocar a unidade aqui, só o valor. Menos posição inicial, que é 0 metros. Dividido por tempo, 40 segundos menos
0 segundos, que é o tempo final menos tempo inicial. Então, fazendo as continhas, a gente vai obter o valor 5 metros por segundo. 5 metros por segundo. Então, perceba que como o automóvel A vai para a direita, velocidade é positiva. O automóvel B vai ter velocidade negativa. Se vocês fizerem aí, vocês vão encontrar o seguinte valor. Porque vocês têm, posição final do automóvel B, que é 0 metros, menos posição inicial, que é 280, dividido por 40, menos 0, que é tempo final menos tempo inicial. Então, fazendo as continhas e dividindo, vai dar menos 7 metros por segundo. Essa é a velocidade do automóvel B. Perceba que como ele vai para a esquerda, velocidade é negativa. Como o automóvel A vai para a direita, a velocidade é positiva. Vamos ver o que diz a próxima pergunta. Na próxima pergunta, que é a C, diz assim: desenvolva a equação da função horária da posição escalar no movimento uniforme para cada automóvel. Então, essa aqui é a posição final, que é igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Então, perceba aqui, essas duas grandezas que eu estou colocando na flechinha são vetores, pois depende do sentido da trajetória. Então, para o automóvel A, então, a gente vai ter posição final, que é igual a posição inicial. Posição inicial do automóvel A é 0. Então, no lugar da posição inicial, eu coloco 0. Velocidade deu positiva, então deu mais 5 metros por segundo. 5 vezes o tempo. O automóvel B já vai ter a seguinte função horária da posição. Posição final é igual posição inicial, que é 280, menos 7 vezes o tempo. Então, essas serão as funções horárias da posição para cada automóvel. Espero ter ajudado vocês. Então, se inscrevam no meu canal, Descomplicando a Física com o professor Márcio. Não esqueçam de curtir este vídeo. Até mais!